Amém. Amém, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Continuamos nossa série no Sermão do Monte. Hoje à noite, permitindo o Senhor, continuaremos estudando Gênesis também. À medida que você encontrar o texto, coloque de pé, se você tem condições, em reverência à palavra do Senhor. Irmãos, nós iremos ler do versículo 1 ao 6. Embora já tenhamos meditado no versículo 1 e 2, iremos nos ater do 3 ao 6 hoje. Faremos a leitura do 1 ao 6 para entendermos melhor ainda o contexto, relembrarmos daquilo que nós vimos e entendermos a palavra de Deus com mais profundidade. A palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, do 1 ao 6, então diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de seres vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Pode sentar até aí. É o texto que iremos meditar hoje. Nós continuamos nossa caminhada com o Senhor Jesus, aprendendo sobre como nós devemos viver. E você deve entender isso com base naquilo que nós vimos no sermão passado. Afinal, aprendemos que no capítulo 5, o Senhor Jesus ele traz uma verdadeira interpretação da lei, corrigindo interpretações erradas dos escribas e dos fariseus. E entrando no capítulo 6, o Senhor traz uma aplicabilidade da lei. O Senhor mostra como é que a nossa vida deve ser vivida aplicando a lei do Senhor, vivendo a lei do Senhor. E nós estamos aprendendo aqui de maneira muito clara que logo no começo do capítulo 6, o Senhor Jesus está tratando sobre o pecado da hipocrisia e sobre também o materialismo, sobre a busca por coisas nessa terra, o amor a coisas dessa terra. E aí o Senhor está nos ensinando que nós não devemos estar então à procura de algo que volte para nós quando nós estamos fazendo algo bem para com o nosso próximo, como por exemplo, darmos esmola. Nós não devemos dar uma esmola ou ajudar alguém quando você entender também por dar esmola. Não entenda você chegar para uma pessoa que está precisando de ajuda, dar 50 centavos para ela, mas sim de fato de você abençoar aquela pessoa, de você procurar suprir uma necessidade daquela pessoa. Tá? Esse é o princípio bíblico para que você possa pensar quando você dá esmola. Né? O Senhor está nos ensinando aqui que nós não fazemos isso pensando naquilo que outras pessoas vão pensar ao nosso respeito, querendo algo em troca disso, algum bem que venha das pessoas, seja admiração, ou seja um bem físico, ou seja a glória de outras pessoas, olhando para nós mesmos e dizendo assim, olha como ele é um homem piedoso, olha como ela é uma mulher piedosa. Dessa maneira, quando nós continuamos a meditar no texto, meus irmãos, nós aprendemos isso com ainda mais clareza. Nós aprendemos que nós não devemos buscar recompensas terrenas, mas além disso, nós aprendemos que nós devemos proteger o nosso coração dessa busca, guardar o nosso coração dessa realidade. E é por isso que o Senhor vai dizer, tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ora, irmãos, eu tenho ensinado
aos irmãos aqui da igreja um dos princípios que nós temos para a interpretação bíblica, a interpretação da Escritura. E tenho falado sobre isso recorrentemente, lembrado isso aos irmãos, vira e mexe quando a gente encontra um texto que trata sobre essa realidade, que mostra esse princípio. Esse princípio é que a gente precisa sempre observar algumas expressões iniciais de versículos, porque elas têm muito a nos ensinar. E aqui, no versículo 3, nós temos um exemplo disso. Nós temos uma expressão inicial que é importante que nós a compreendamos para que nós possamos compreender o texto de maneira correta. Que expressão inicial é essa? Duas palavrinhas, tu, porém. Veja, o Senhor está falando isso ao seu povo, tu, porém. Ou seja, Ele está fazendo um contraponto, Ele está dizendo algo quanto à nossa atitude que deve ser diferente da atitude de outras pessoas. O que Ele está falando é, tu, porém, haja assim, faça assim, viva dessa maneira. E com quem é que está o contraponto aqui que Cristo está fazendo? São com as pessoas citadas no versículo 2. Quando Ele havia falado, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti. Como quem? Ele vai nos dizer, como fazem os hipócritas. Assim como os hipócritas agem nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Ou seja, o que é que Cristo está mandando que nós façamos? Ele está nos dizendo, viva de uma maneira contrária aos hipócritas. Eles vivem assim. Quando eles dão esmola tocando trombetas, falando para todo mundo, deixando isso claro, veja o que eu estou fazendo, eu dei X reais para aquela pessoa, eu levei X cestas básicas para aquela família, eu comprei tantos remédios para aquela família. O Senhor está dizendo, não haja dessa maneira, não toque trombetas, não faça como eles fazem. E quando é que eles fazem? Eles fazem isso nas sinagogas. Eles vão no meio do povo de Deus, na congregação dos santos. A sinagoga era um lugar onde o povo de Deus se reunia para adorar ao Senhor. Após ali, o povo não está mais adorando no templo. E o Senhor está dizendo, esses homens fazem isso. Eles anunciam para a igreja toda as suas boas obras. Eles querem que a igreja vejam as suas boas obras. Ou então nas ruas. Estão andando na rua, ajudaram alguém. Veja como eu sou bom. Observem como eu sou uma pessoa piedosa. Jesus está dizendo, tu porém. Olha essa expressão, tu porém. Ao contrário, você de uma maneira diferente. Você não anda por essa realidade. Você deve ir por outro caminho. Quando você for dar uma esmola, haja de uma maneira diferente. E qual é a maneira diferente que Cristo nos ensina? Qual é a atitude do cristão? O cristão, meus irmãos, não está preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito quando eles fazem algo bom. O nosso coração não deve estar desejoso por tapinhas nas costas, por apertos de mão, por abraços, por elogios, por sermos reconhecidos pelos outros, ou até mesmo pelos tapinhas nas costas que nós mesmos podemos dar em nós mesmos. Essa não deve ser a nossa preocupação. A nossa vida é completamente diferente, ou deve ser completamente diferente do que a vida que os hipócritas levam. É por isso que o Senhor Jesus vai dizer, tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui, meus irmãos, nós temos os dois aspectos da obediência à lei do Senhor. E você deve se lembrar muito bem que aspectos são esses. Como é que um homem que agrada a Deus em sua vida vive? Como é que um homem que agrada a Deus, obedecendo a lei de Deus, vive? Ele vive essa lei internamente e ele vive essa lei externamente. Esses são os dois aspectos da obediência ao Senhor. Nós obedecemos a lei de Deus internamente e nós obedecemos a lei de Deus também externamente.
E o Senhor está nos ensinando isso aqui nesse texto. Ele está nos mostrando que Ele se importa com o nosso coração e Ele também se importa com os nossos atos. Não são apenas nossos atos que são importantes para o Senhor, mas também o nosso coração. E talvez esteja olhando para o texto e pensando: pastor, não consigo enxergar isso, mas isso está aqui no texto. Ora, pense, como é que uma pessoa pode dar com uma mão sem que a outra mão o saiba? É esse o princípio que Cristo está trazendo aqui. Nós somos controlados apenas por um cérebro. Você tem apenas uma mente, apenas uma cabeça, apenas um coração. E quando você entende coração, não entende o órgão, mas sim a sua alma, que está completamente ligado às suas faculdades mentais, a quem você é. Como é que nós podemos dar com a mão sem que nosso cérebro saiba, de uma maneira que ele não comunique a outra, que isso foi dado? Você percebe que isso é impossível? Você percebe que isso é uma coisa que não é possível de acontecer? É impossível. Mas Jesus está falando isso aqui. E o que é que Ele quer dizer quando Ele está nos ensinando isso? Ele está falando, meus irmãos, sobre alimentar o nosso próprio coração com as nossas doações. Alimentar a nossa própria alma, o nosso próprio ego com as nossas próprias doações. Como assim? Deixe-me citar o que diz o William Hendrickson, porque ele certamente nos ajuda a compreendermos isso. Ele vai dizer assim: e já que as mãos são parte da pessoa, a expressão provavelmente se refere ao fato de que, tanto quanto possível, uma pessoa deve conservar sua contribuição voluntária em segredo, não só em relação aos outros, mas mesmo em relação a si própria, ou seja, deve ignorá-lo, em vez de dizer ao seu coração: que bom sujeito eu sou. Veja como ele explica isso de maneira muito clara. Essa é a ideia aqui que Jesus está dizendo. Ou seja, ele está falando, quando você for dar esmola, interiormente, lá no seu coração, não busque também ser reconhecido pelos homens. Não busque dar tapinhas nas suas próprias costas, dizendo: olha como eu sou bom. Veja, você pode nem falar isso com as pessoas, mas você pode falar isso internamente. Você pode estar meditando sobre isso internamente. Eu ajudei fulano, eu sou piedoso. Eu ajudei cicrano, está vendo como eu sou crente. Eu ajudei Beltrano, eu sou uma pessoa boa. Eu ajudei aquela outra pessoa, eu sou um cristão. Porque eu faço esse tipo de coisa. E que cristão piedoso eu sou. E você está um passinho de estar comparando daqui a pouco a sua vida com outras pessoas, dizendo: está vendo fulano, não age assim. Está vendo Beltrano? Não age assim. Está vendo Cicrano? Ele não age assim. Eu sou melhor do que os meus irmãos. Eu sou o melhor crente. Eu sou o piedoso. E você, sem perceber, está alimentando uma falsa piedade no seu coração. Uma hipocrisia dentro do seu coração. E, queridos, isso é um grande perigo. Sabe por quê? Porque além de ser pecado, e com isso o pecado já traz de fato a morte, além de ser pecado, quem vive assim, vive como quem anda na beirinha de um precipício, prestes a cair em um abismo extremamente profundo. Sabe que abismo é esse? O abismo da busca pela autojustificação. Porque quanto mais você alimenta no seu coração que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa piedosa, que você é uma pessoa crente, porque você dá esmolas, porque você faz o bem ao seu próximo, quanto mais você alimenta isso, mais você está levando o seu coração a achar que a sua justiça reside nas suas obras, que a sua salvação está no fato de você ser uma pessoa boa. Daqui a pouco, você vai cair no abismo da autojustificação, porque você vai estar dizendo assim: eu sou bom. E você não vai estar enxergando o seu coração, o quão terrível ele é, porque você está mascarando o seu coração, os seus pecados, pelas suas obras de justiça. Quando as nossas obras de justiça não servem para nada, se elas não são feitas em Cristo, se elas não glorificam a Cristo, se elas não são feitas para o Senhor.
e servem apenas para trazerem galardão para a gente, mas nunca a nossa salvação. É por isso que o hipócrita, ele se acha tão bom, que ele se acha alguém que não depende do Senhor, mas sim alguém que depende apenas de si mesmo. O Senhor, nesse texto, está dizendo: guarda o teu coração, protege a tua alma, protege-te de ti mesmo. John Piper compreende muito bem essa ideia em uma de suas falas, quando ele vai dizer faça a guerra, e ele vai mostrar de maneira muito clara: você não está tendo como seu maior inimigo os governos, você não tem como seu maior inimigo Satanás e seus demônios, você não tem como maior inimigo as ideologias falsas, você tem como maior inimigo você mesmo. Eu e você, meus irmãos, nós somos os nossos maiores inimigos, nós somos os nossos maiores adversários. A luta que nós enfrentamos é contra o nosso próprio coração. E o Senhor está dizendo para mim e para você: quando você der com uma mão, não deixe que a outra mão saiba. Ele está dizendo: guarda o teu próprio coração. Não faça algo pensando em você mesmo, se achando bom. Pastor, então qual é a minha atitude quando eu dou esmola, quando eu faço algo bom? O mais coerente, irmãos, de nós fazermos quando agimos assim, é trazermos sempre à nossa mente: eu não fiz mais do que a minha obrigação. O Senhor manda que eu ame ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu ajudei o meu próximo como eu me ajudaria, eu não fiz mais do que a minha obrigação de obedecer ao mandamento do Senhor. Eu não fiz mais do que aquilo que o Senhor me manda fazer. A minha obediência, eu sei também que ela é fruto da graça do Senhor, porque se o Espírito de Deus não tivesse aberto os meus olhos, eu estaria perdido, imerso em hipocrisia e pensando apenas em mim mesmo, enredado pelo materialismo dessa terra. Se eu faço então algo de bom, se eu faço então algo que abençoa alguém, isso só pode ser feito porque Deus está em mim, e portanto toda a glória pertence apenas a Ele e não a mim mesmo. É assim, meus irmãos, que nós damos com a mão, escondendo da outra, protegendo o nosso coração, guardando o nosso coração, atribuindo a Deus toda a glória e entendendo que nós somos apenas servos miseráveis, completamente carentes, dependentes do Senhor. E aqui reside então a obediência interna à lei de Deus. Veja, eu dou uma esmola, mas internamente o meu coração está de fato querendo glorificar o Senhor e abençoar o meu irmão, e eu não quero nenhum tipo de sentimento que traga algo de bom para mim. Essa não é a minha ideia, a não ser que eu olhe e veja: Deus está trabalhando na minha vida, e a glória de fato é de quem? É dele, e é um prazer ver Deus agindo em mim. Para a glória de quem? Para a glória dele. Mas além disso, a nossa obediência também é externa. E isso implica, meus irmãos, que quando nós damos esmola, nós não saímos por aí anunciando isso, tocando trombetas, dizendo, propagando aos quatro ventos como nós somos bons, declarando isso às pessoas. Não. Nós fazemos isso, nós ficamos quietinhos na nossa, porque o nosso intuito é apenas que Deus seja exaltado e não nós mesmos. Então nós obedecemos externamente, amando o nosso próximo, cuidando dele, e nós obedecemos externamente, também não anunciando isso para as pessoas. E é isso que o Senhor Jesus vai dizer: para que a tua esmola fique em secreto. E olha que maravilha: e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Esse é o encorajamento que o Senhor nos dá nesse texto. O Pai de vocês, que vê vocês em secreto, vai recompensar vocês. E como eu gostei de uma frase que Hendrickson falou, quando ele disse assim: é Deus quem faz a conta, nada se lhe escapa. É Deus quem faz a conta e Ele não perde as contas. Nada fica de fora, nada escapa do Senhor. No dia do juízo, meus irmãos, como o Senhor nos ensina por meio do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas: nós seremos recompensados pelo Senhor por nossas boas obras. Em Gálatas 6, 8 a 10, Paulo vai dizer isso:
Porque o que semeia para a sua própria carne, e você pode entender, para a sua própria glória, para si próprio, para o pecado, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, para a glória dele, para a ação do Espírito, por meio da nossa vida, colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, nós iremos colher, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É o mesmo ensino do Senhor Jesus. O Pai que vem em secreto te recompensará. Paulo está dizendo, não semeia para a tua carne, semeia no Espírito. Não deixe de ajudar e de cuidar das pessoas. Faça isso, principalmente da igreja. Eu tenho uma cesta básica, e eu tenho um irmão precisando, e eu tenho um ímpio precisando. Eu abençoo quem? Eu abençoo primeiramente o da igreja, eu abençoo primeiramente o meu irmão. Ele é minha família. Se sobrar, se sobejar, eu vou abençoar de fato ao ímpio. E eu não vou deixar de fazer o bem a quem é de direito. E eu vou colher isso. Eu vou ser recompensado pelo Senhor. Eu vou ser galardoado pelo Senhor. A grande questão que nós precisamos então pensar, meus irmãos, quando observamos essa realidade nós queremos que tipo de recompensa? Nosso coração deseja pela recompensa vinda dos homens? Ou nós queremos as recompensas advindas do Senhor nosso Deus? Nós queremos a admiração e glória própria, ou a glória de Deus e as recompensas do Senhor? Permita-me dizer para você, a era em que nós estamos vivendo nos leva a sermos enganados nisso sem percebermos. Permita-me dar um exemplo para você. Certamente você já viu algum vídeo no Instagram, se você gosta de Instagram ou no YouTube, ou em alguma outra rede social, de pessoas que estão chegando para outras pessoas que estão necessitadas e dizendo assim, olha, eu vou fazer uma espécie de teste social aqui agora. Meu carro vai ficar quebrado aqui no meio da rua, recentemente eu vi um desses. E se alguém passar para me ajudar, eu vou dar um outro carro a essa pessoa. E tudo ali está sendo filmado. E várias pessoas passam e ninguém ajuda, até que vem uma pessoa ali, passa e humildemente ajuda aquela pessoa. E ele vai dizer, olha, agora você ganhou um carro. E geralmente a pessoa humilde que recebe aquele carro, e ali é uma grande festa, uma grande alegria, e aquilo está colocado nas redes sociais, e você olha para aquilo e você vai dizer, nossa, que pessoa boa. Nossa, que cara legal, veja, ele deu um carro para outro. Ou então, nós vamos fazer agora um tipo de ação e nós vamos reformar a casa de alguém e nós vamos colocar isso na televisão para que todos vejam aquilo que nós estamos fazendo. E você olha para aquele tipo de programa e você vai dizer, nossa, que coisa mais maravilhosa. Pelo menos tem alguém fazendo bem nesse mundo. Queridos, nós somos enganados em acharmos que aquilo é uma obra boa, quando na realidade aquilo está feito em busca de likes, em busca de visualizações, em busca de reconhecimento, em busca de admiração, e nós como cristãos estamos na plateia batendo palmas para aquilo, acompanhando aquilo e achando aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo, quando nós temos homens tocando suas trombetas para anunciar aquilo que eles estão fazendo de bom, e que na realidade tem uma motivação completamente pecaminosa por trás. São homens que almejam tesouros dessa terra, fama, poder, visualizações, reconhecimento de outros homens. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é, nós estamos atrás de que tipo de tesouro? Dos tesouros que vêm das mãos daquele que é o dono da prata e do ouro, mas não apenas da prata e do ouro, e sim de todo tipo de bem? Ou da admiração, dos aplausos, dos abraços, do reconhecimento das pessoas dessa terra, e daquilo que essa admiração, abraço e reconhecimento possa nos trazer financeiramente? Se nós somos sábios, nós aprendemos com aquilo que o Senhor nos ensina um pouco mais à frente, ainda no Sermão do Monte, quando Ele vai dizer assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde
traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O hipócrita pertence a essa terra, é por isso que ele é materialista, ele ajunta para essa terra, o seu coração está nessa terra, ele vive para si mesmo, e as únicas coisas que o hipócrita usufruirá são os bens que esse mundo caído tem a lhe oferecer. O cristão verdadeiro pertence ao Senhor, serve ao Senhor, é um cidadão do céu e tem a usufruir do Senhor, do ser de Deus, do relacionamento com o Senhor e também de tudo aquilo que o Senhor pode lhe dar. E aquilo que Deus dá para o cristão são coisas eternas, são tesouros que traça nem ferrugem corrói, são tesouros que ladrões não podem escavar e não podem roubar. O desejo do coração do cristão é apenas um: que Deus seja glorificado, que o Senhor Deus seja exaltado. E hoje o nosso coração é confrontado com esse ensino do Senhor. E nós devemos pensar, meus irmãos, de quem nós queremos os aplausos, de quem nós queremos o reconhecimento, de que bens nós estamos atrás. Isso se revela de várias maneiras na nossa vida. Permita-me dar algumas a você, para você entender sobre como está o seu coração. Ora, eu quero ser promovido no meu trabalho. Você conhece alguém assim? Quando o chefe está para chegar, ou quando o chefe chega, rapaz, é uma outra pessoa, completamente diferente. Trabalha organizadamente, rala, faz tudo, porque ele quer ser promovido no trabalho dele. Isso nada passa do que busca pelo reconhecimento de outras pessoas para ter bens materiais. Mas pastor, se eu não fizer isso, eu não vou ser promovido. Essa não é a realidade. Você não deveria pensar nisso, porque quer você coma, quer você beba, ou quer você faça qualquer outra coisa, você deve fazer tudo para a glória de quem? De Deus. Então, se seu chefe está te olhando, ou se ele não está te olhando, e você é um cristão verdadeiro, você trabalha da melhor maneira, porque o seu objetivo não é ser promovido em última instância, o seu objetivo é glorificar o Senhor. Você não está atrás da admiração dos homens, e do que essa admiração possa trazer a você, o que você está atrás é da glória de Deus. É assim que o cristão vive, não é só da esmola, é no meu trabalho. Ora, pense quando você posta algo nas redes sociais. Será que você posta fotos da sua família, fotos do seu lazer, fotos da sua viagem, fotos do seu trabalho, daquilo tudo que você está fazendo, para que você possa dizer assim: as pessoas vão me admirar, eu vou ser reconhecido por isso? Você quer fazer um duro teste quanto a isso? Você fica olhando ali, preocupado: será que vai ter curtida, será que não vai ter? Será que vai ter like, será que não vai ter? Será que vai ter comentário, será que não vai ter? Por que você precisa tantas curtidas? Por que você precisa tanto dos comentários? Por que você precisa tanto da interação das pessoas? Senão porque você quer ser reconhecido. Olha, irmãos, eu não estou falando que nós não possamos postar coisas que nós fazemos nas redes sociais, mas contanto que a nossa motivação seja certa. Porque se ela é errada, nós estamos atrás da nossa própria glória, do nosso reconhecimento. E o que nós vamos escolher é apenas bens dessa terra. E eles não servem de nada no dia da volta de Cristo. Tenhamos cuidado como anda o nosso coração, porque nós somos tão maus, nós somos tão corrompidos, que nós conseguimos ajudar alguém pecando, mas o Senhor continua nos ensinando e nos mostra ainda mais a nossa corrupção ao tratar da nossa vida de oração e nos mostrar que nós podemos nos corromper até quando estamos falando com o próprio Deus. Jesus, ele inicia agora
o seu ensino sobre a oração. E se você observou com um pouquinho de mais detalhes, você viu que do 5 ao 8, ele está tratando sobre um aspecto que está bem ligado ao aspecto anterior, mas preparando o nosso coração para tratar mais profundamente sobre a oração, quando ele vai nos ensinar sobre como nós oramos, quando ele nos fala sobre a oração do Pai Nosso. Permita-me ler a você o 5 e o 6, onde diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. O Senhor está ensinando aqui, iniciando o seu ensino sobre a oração. E o seu primeiro ensino sobre a oração está ligado ao seu ensino anterior. E ele mostra a mim e a você, assim como você pode se corromper quando você dá esmola. Você pode se corromper quando você ora. Ele está deixando claro para mim e para você: olha como você é uma pessoa ruim. Olha como nós somos maus. Até quando nós oramos, nós podemos nos corromper. E nós vemos isso aqui na figura dos hipócritas, aos quais oravam, falavam com Deus, mas gostavam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Chegava no dia da assembleia pública, homens se levantavam em pé e começavam a orar a Deus, e oravam em voz audível, e as pessoas ouviam as suas orações e faziam longas orações, com palavras bonitas e rebuscadas, e as pessoas que passavam olhavam e diziam: eis um homem piedoso. Outros deles iam para as praças, nos cantos das praças, e a ideia que eu entendo aqui, que parece ser uma coisa mais um pouquinho reservada, mas que todo mundo estava vendo, talvez de joelhos ali, naquele canto da praça, você encontrasse ali vários homens ali orando. Nós encontramos isso nessa época de pandemia do Covid, não foi? Pessoas indo para frente dos hospitais, igrejas indo para frente dos hospitais, se ajoelhando no meio da rua, levantando suas mãos, fazendo clamores a Deus, como se ir para frente de um hospital fosse mudar algo no que diz respeito a Deus, ouvir a oração e responder a oração. E nós olhávamos para aquilo e alguns de nós diziam: que coisa mais maravilhosa, que coisa mais bela, olha que igreja, isso é ser igreja, isso é ser piedoso. E é isso que essas pessoas buscavam. Talvez não todas, algumas estavam enganadas, não sabiam, mas certamente parte delas faziam assim. Irmãos, veja que ponto nós podemos chegar. Nós podemos desejar admiração e respeito dos homens por causa da nossa vida de oração. A ideia aqui que o Senhor está nos mostrando é essa. Mas também perceba, Ele não está nos proibindo de orarmos em público. Se assim fosse, nós teríamos pecado hoje várias vezes, porque houveram várias orações feitas durante a liturgia pelo liturgo. Se assim fosse, nós estaríamos pecando na terça-feira, porque reuniões de oração seriam proibidas. Essa não é questão do Senhor Jesus. Ele não está proibindo a oração em público. O que Ele está proibindo é você fazer isso desejando ser admirado, reconhecido como um homem e uma mulher de oração. Na época do Senhor Jesus, alguns faziam isso nas sinagogas e nas praças, desejavam ser vistos assim. Hoje isso acontece em outros ambientes, como por exemplo nas redes sociais. É gente compartilhando ali o quanto oraram, o como oraram. Isso acontece em rodas de conversa, onde pessoas chegam assim, sem mais nem menos, e você está ouvindo aquela pessoa dizendo: eu orei a noite toda hoje. Essa madrugada eu não consegui dormir. Deus me despertou para orar. Aí próxima semana de novo, Deus me despertou para orar de novo. Eu orei pela sua vida. Rapaz, eu estava tão angustiado, eu estava orando por tu. E foi uma experiência tremenda, incrível. Certamente eu ouvi a fala dessa de um pilantra, travesti de pastor, onde a pessoa perguntou a ele como é que foi a noite. E ele disse mais ou menos assim: foi uma madrugada de lutas. Eu passei a madrugada toda orando,
lutando em oração. E eu sabia o que ele queria falar quando ele estava falando isso. Era um neopentecostal travesti de um pastor que estava querendo apenas a admiração daquela pessoa que estava lhe perguntando, ser reconhecido como um homem que luta contra demônios, como um homem piedoso. E na verdade não passava de um verdadeiro hipócrita. Jesus diz a mim e a você: não sejam assim. Não orem buscando ser reconhecido pelos homens como sendo pessoas piedosas, como sendo homens e mulheres de oração. Não vão por este caminho. Porque ele vai dizer: em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. A recompensa deles é o reconhecimento dos homens. A recompensa deles é a admiração. A recompensa deles é o tapinha nas costas. Em vez de receberem a recompensa eterna por sua vida de oração, eles recebem esse tipo de recompensa. Um reconhecimento da sua falsa piedade. E é por isso que ele vai dizer: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto o recompensará. Ou seja, ore. O princípio aqui é esse: ore, mas ore sem se preocupar com quem está vendo. Ore, mas ore sem querer a atenção de outras pessoas. Ore, mas ore sem querer prestar contas a alguém. Aqui mais uma vez, querido, eu te digo: o Senhor não está proibindo que a gente ore em um lugar onde as pessoas nos veem, ou orar em público, ou que outras pessoas saibam que nós estamos orando. Se você ainda tem dúvida disso, eu quero te dar 2 relatos. Um de Jesus e um da igreja. O de Jesus se encontra lá em Mateus 26, 36 e 37, que diz assim: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Ou seja, o que é que Cristo está fazendo aqui? Chegamos em um lugar, é o Getsêmani, estou chegando perto da minha morte, fique aqui. Eu vou orar. Ele está dizendo isso: eu vou orar. Vem cá, Pedro, vem cá, vocês 2 são filhos aí de Zebedeu, vamos junto comigo, vamos orar junto. Veja, Jesus estava dizendo que ele ia orar, e pessoas estavam com ele enquanto ele estava orando. E você sabe que Cristo não pecou. Por quê? Porque quando Cristo está fazendo isso, ele não está dizendo assim: vocês vão me ver como eu sou piedoso, vocês vão me ver como eu sou bonzão, vocês vão ver como eu sou crente. Não. Ele está lidando com os seus discípulos. É o mesmo princípio que nós vimos lá no sermão passado. Ele está querendo ensinar aos seus discípulos como é que um crente vive. Está chegando um momento bem difícil da minha vida. Como é que eu me preparo para ele? Orando. Eu vou ser crucificado. Como é que eu me fortaleço? Orando. Aqui eu faço um parênteses, porque, irmãos, há um problema no nosso coração quanto a isso, não há? Quando nós estamos passando por momentos difíceis na nossa vida, tudo que nós queremos é mais fazer o quê? Fazer uma viagem para esquecer dos problemas, não é verdade? Não é errado viajar. Às vezes nós estamos no meio do caos na nossa casa, na nossa vida, e quando nós chegamos em casa, cansados, tudo que nós queremos fazer é abrir uma série no Netflix e assistir o Netflix, para poder esparecer a minha mente. É assistir o jogo do esporte e ver o esporte ganhar. É fazer algum tipo de coisa nessa perspectiva. Em momentos difíceis na vida dele, do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele quis fazer foi: eu preciso orar. Eu preciso falar com o Senhor. E assim como ele ensinou isso aos seus discípulos, ele ensina isso a mim e a você. E ele não peca quando outras pessoas sabem que ele está orando. E ele não peca quando ele está orando com outras pessoas. Porque o seu desejo, como servo de Deus, era a glória de quem? De Deus. Há vários relatos também na Escritura da igreja orando junto, reunida. E um deles se encontra em Atos 1, 13 a 14, quando Cristo sobe aos céus. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus subiu, a igreja está fazendo o quê? Orando, porque o Senhor falou: aguardem, não saiam, não vão pelo mundo, não vão pregar ainda,
até vocês receberem poder, até vocês receberem o Espírito Santo de Deus. E quando a igreja esperava o Espírito Santo, o poder dado pelo Senhor, a igreja fazia o quê? Orava reunida, orava junta, perseverava em oração. E essa palavra aqui é muito importante, é perseverar em oração. E aqui eu faço parênteses também, irmãos, já que a gente está tratando sobre oração, iniciando o ensino de Cristo, para nós avaliarmos nossa vida sobre como nós temos feito isso. Uma igreja que serve ao Senhor, uma igreja que persevera unida em oração. Eu sei que terça-feira, alguns de nós estamos em faculdade, há mães que estão colocando filhos para dormir que não vão poder estar aqui, há maridos que estão chegando do trabalho de 10 horas da noite. Mas quantos de nós estamos na nossa casa, no conforto da nossa casa, assistindo televisão, fazendo outras coisas, em vez de estarmos reunidos como igreja para orarmos juntos uns pelos outros? Ah, pastor, porque eu estou cansado, é por isso que a palavra é perseverar. Alguém só persevera quando luta contra o cansaço, alguém só persevera quando mata a si mesmo, alguém só persevera quando mata sua vontade, alguém só persevera quando sabe que aquilo pelo qual persevera é mais importante. Como eu creio que nós estamos falhando nisso? Porque de igreja onde tem cerca de 130 pessoas frequentando ela, a gente tem 20 na reunião de oração. Será que todo o restante está de fato impossibilitado de estar aqui? Ou será que nós estamos perseverando um pouco em oração? Essa é uma avaliação que nós precisamos fazer no nosso coração. Talvez você não ore porque você não tem prazer de orar. Talvez você não busque ao Senhor porque você não tem prazer nisso. Mas, queridos, como nós oramos aqui, não é errado nós nos reunimos e orarmos juntos. Pelo contrário, é nosso dever. E se você tem medo até de orar junto com outra pessoa, porque você também teme a homens, e isso deve ser morto no seu coração. A igreja ora junta, a igreja pede a Deus junto, a igreja se reúne. Mas aqui, qual é a grande chave para a gente entender o texto? Isso é um momento na nossa vida. Há alguns momentos em que nós iremos orar juntos. Há alguns momentos em que teremos necessidade de orarmos em público. O culto é um deles. Reunião de oração é um deles. Mas no comum da nossa vida, que isso fala muito também sobre a nossa vida de oração, no dia a dia, na nossa caminhada cotidiana, a nossa oração se revela de uma maneira: em oculto, porque somos nós e o Senhor. No dia a dia, meus irmãos, nós oramos em oculto, porque a única coisa que nós queremos fazer é derramar o nosso coração diante do Deus Todo-Poderoso, é falar com o Senhor. E você vê isso na vida de Cristo. Cotidianamente, o hábito de Cristo era ir para o monte e orar sozinho. E quando você entende que Cristo estava indo para o monte, não vire pentecostal de achar que quando você está no monte, você está mais perto de Deus, porque é mais alto, Deus vai lhe ouvir de maneira melhor. Essa não era a ideia de Cristo. Ir para o monte era justamente a ideia do que Ele está ensinando aqui. Você já viu alguém que fica gostando de subir montanha? No dia a dia tem alguns que gostam, né, espontaneamente, no final de semana, mas todo dia, vai fazer o quê hoje? Vou subir a montanha, e daqui a pouco vou subir outra montanha. E daqui a pouco, não, eu quero passar pelaquela montanha dali. Nós não temos esse hábito, isso é cansativo. Nós não encontramos pessoas nas montanhas. É cansativo subir e descer. Jesus ia para um monte porque lá não tinha ninguém. Jesus ia para um monte porque lá era o seu quarto. Jesus ia para o monte para poder ter um tempo sem barulho, sem distração, a sós com o Senhor. Porque Ele queria isso. Porque Ele desejava isso. Há eventos em que os discípulos param assim e olham: cadê Jesus? E começam a procurar Jesus. E quando olha, está Jesus lá sozinho no monte. Ele saiu sem nem falar com ninguém. Ele saiu sem anunciar nada. Ele chegou lá e foi o quê? Eu preciso falar com meu pai, eu vou orar. É esse o princípio que ele está ensinando aqui. Quando você for orar, no seu dia a dia, não vá para a sinagoga e ache que você vai orar lá. Não vá para a praça e fique orando lá para que as pessoas te vejam, não. Vai para o teu quarto. Entra sozinho e ora a Deus. E Deus que está vendo você em secreto, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipresente, Ele vai ouvir tua oração e Ele vai te recompensar. E é isso que importa. O que importa é que Ele ouça a minha oração. E o que importa são as recompensas que nós temos da parte de quem? Da parte do Senhor.
Ele me vê em secreto e Ele me recompensa. É assim que eu vivo no meu dia a dia. É assim que eu vivo cotidianamente. E quando eu não ajo assim, eu estou esperando a recompensa dos homens. Veja que há um grave problema na vida daqueles que oram em público, mas não oram em privado. Porque eles têm mais prazer na recompensa dos homens do que na recompensa vinda do Senhor. Quando a gente olha esse texto, irmãos, não tem como não nos lembrarmos de uma parábola contada pelo Senhor Jesus que mostra essa realidade claramente. Lá em Lucas 18, do 9 ao 14, ele diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. Veja como a hipocrisia nos leva à busca por justiça própria. E desprezavam os outros, diziam: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo: desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano daqui, ó Senhor. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. O publicano não estava em pé como esse homem estava na sinagoga. O publicano, estando, na realidade ele estava em pé, mas não estava ali no meio de todo mundo. Estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas de cabeça baixa, ele batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E não há posição de maior humilhação para nós estarmos do que quebrados diante do Senhor, sozinhos diante do Senhor, com o rosto no pó diante do Senhor. Nessa parábola nós vemos um hipócrita diante de si, que orava de si para si mesmo diante das pessoas, e um outro homem que só queria falar de fato com Deus e que pedia misericórdia ao Senhor. E esses 2 homens estão diante de nós, e nós precisamos sondar nosso coração e perguntarmos qual dele nós somos. Onde está o seu coração? Você consegue se responder essa pergunta hoje? Onde está o seu coração? Será que nas coisas desse mundo, a tal ponto que nós buscamos até mesmo sermos reconhecidos como crentes piedosos para a nossa própria glória, e nos achamos tão bons? Será que você é assim? Será que você está em paz por ser admirado pelos outros? Na minha igreja todo mundo sabe que eu sou crente, reformado, sei teologia. Será que é nisso? Irmãos, quando nós olhamos para a vida de homens piedosos na história, o que nós encontramos são homens completamente quebrados diante do Senhor, quedados diante do Senhor, que só almejavam a glória do Senhor. E por isso eram homens que tinham uma vida de oração, e uma vida de oração intensa com o Senhor. Eles podiam até falar sobre aquilo que eles estavam fazendo, mas era sempre para edificar a igreja de Cristo. Eu estou tendo o privilégio de ler a biografia de um santo homem de Deus, George Miller, um homem que alimentou 10.000 órfãos durante sua vida, tomando uma decisão com o propósito de ensinar o povo de Deus, de não pedir nada a ninguém, de não dizer que estava passando por necessidade, de apenas orar ao Senhor e pedir por aquilo que ele precisava e que os órfãos precisavam. Aí você olha e você faz: mas pastor, ele escreveu uma biografia, ele está falando sobre as obras dele, e você vê de ponta a ponta, já estou mais da metade da biografia, é uma biografia relativamente longa,
E todo o tempo, vira e mexe na biografia, ele fala: eu quero que a igreja entenda que tem um pai e que esse pai supre necessidades. Eu quero que a igreja entenda que eu não sou diferente, que eu não sou especial e que todos nós temos o mesmo pai, que é esse pai que supre as necessidades. E ele ensina o povo, mostrando sua própria vida, a depender do Senhor e a glorificar ao Senhor. Porque era um homem que amava somente a glória de Deus. E a sua vida demonstrava isso, irmãos. E hoje nós precisamos sondar o nosso coração, queridos, e vermos como anda a nossa vida. E eu te digo, cuidado com as suas redes sociais. Elas são as trombetas do nosso dia a dia. Nos nossos dias hoje, as trombetas são nossas redes sociais. Você não deve deixar de postar coisas edificantes. Você pode até postar coisas sobre a sua vida, sobre a sua rotina, sobre a sua família. Mas antes de dar um clique em postar, antes do último clique, que tal parar e refletir: qual está sendo a minha motivação em fazer isso? Qual está sendo a minha motivação nesse post? Ora, a minha motivação é a glória de Deus? Ou a minha motivação é ser aplaudido e reconhecido pelos homens? Queridos, a nossa confissão de fé fala isso de maneira muito clara. A Constituição do EPB também compreende isso de maneira muito clara. Esse é um foro chamado de foro íntimo. É um interno. Ninguém tem acesso a ele. Só você. O único que pode responder isso é você mesmo, naquele exato momento. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com as praças dos nossos dias. Cuidado com o que você possa estar fazendo lá, que deveria estar sendo feito em secreto. Cuidado com as recompensas que você está recebendo. Porque no dia da volta de Cristo, você pode ter uma terrível recompensa. Uma terrível surpresa. Que é olhar e ver que você não teve recompensa eterna nenhuma plantada nessa terra. Que se nós quisermos ser reconhecidos por algo, sejamos reconhecidos pela nossa piedade. E para que nós possamos ser reconhecidos pela nossa piedade, a nossa vida vai ser vivida com naturalidade, sem a busca pelo reconhecimento da piedade. Porque é assim que Cristo viveu. E tudo que as pessoas precisam ver em mim e você é Cristo em nós. Que, como diz a Escritura, Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Cristo é visto em nós, é Ele que é glorificado. Nós somos chamados de cristãos, porque nós somos pequenos cristos. Que as pessoas possam nos ver, e quando elas nos veem, que elas possam ver ao Senhor, e que Ele seja exaltado na nossa vida. Vamos ficar de pé, vamos orar.